Olá, eu sou a Tiemi Yoshino e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que causa muita dúvida nas pessoas. A maioria das pessoas passa a vida inteira aprendendo sobre esse tema, sobre esse assunto e acabam terminando seus estudos com muita dúvida ainda. E é sobre o verbo to be. Então é sobre ele que eu vou falar hoje. O que acontece? Muita gente pensa que o verbo to be é muito complexo, que é muito difícil. E, na verdade, ele não é complexo, ele é um verbo bem fácil, tanto que ele é a primeira coisa que você aprende quando você começa, realmente a estudar o inglês. Então, ele é um verbo que você aprende no nível básico. Então, daí você já pode ter a noção de que ele não é tão difícil assim. Outro problema é que as pessoas pensam que o verbo to be é I am, you are, he is, she is, e na verdade, ele não é o I am junto, ele é separado. O I, you, he, she, it, ele é uma outra coisa, eles são os pronomes pessoais. Então, para você entender o que é o verbo to be, primeiro você tem que aprender o que são os pronomes pessoais e quais são eles. O pronome pessoal, ele é o sujeito da frase, geralmente. Então, eu vou ensinar para você cada um dos pronomes pessoais em inglês. Então, primeiro nós temos o I, que significa eu. Temos também o you, que significa você. O he, que significa ele. She, que significa ela. E o it, que é usado para objetos ou animais. Temos o caso de animais de estimação, que é uma exceção. Então, para o seu animal de estimação, você pode usar he ou she, dependendo do sexo. Então você pode usar ele e ela mesmo, sem ser para objetos animais. Agora, animais em geral ou objetos, você vai usar o it. Temos também o we, que significa nós, e temos o you, que aparece novamente. Porém, esse segundo you aqui, ele significa vocês e não você como o primeiro. Como que você vai diferenciar eles? Pelo contexto, pelo adjetivo ou por qualquer coisa que vai seguir aí o sujeito. Então, você tem que prestar bem atenção em qual contexto que esse you vai estar inserido. E nós temos também o they, que é eles ou elas. Então, esses são os pronomes pessoais, tá? Eles não são o verbo to be. O verbo to be não é essa composição entre o pronome pessoal e o verbo, tá? E por que o verbo to be, ele não aparece como to be na frase mesmo, só to be pronto? Porque quando você vai colocar ele numa frase, quando você vai colocar ele junto com o pronome pessoal, ele tem que ser conjugado, assim como nos verbos que a gente tem no português, Nós temos amar, mas quando a gente põe numa frase, a gente vai falar eu amo, você ama, Para cada sujeito, para cada pronome, nós temos uma conjugação diferente. E a mesma coisa acontece no inglês. A mesma coisa acontece quando você vai colocar o verbo to be numa frase. Então, em vez de ser I to be alguma coisa, ele vai ser I am alguma coisa. Então, o to be, ele é a forma infinitiva, ou seja, a forma crua, sem conjugação. Então, quando ele está ali, só to be mesmo, escrito, então quer dizer o quê? Que ele está significando ser ou estar, Então, o to be, gente, ele significa ser ou estar. O verbo to be, ele tem 3 conjugações, o am, o are e o is. E para cada sujeito, para cada pronome pessoal, você vai colocar um específico. Então, vamos lá. Para o I, nós usamos am, então ficaria I am. Para o you, nós usamos o are, então you are. Para o he, nós usamos o is, então ficaria he is. Para o she, nós usamos também is, então ficaria she is. O it, também nós usamos o is, então ficaria it is. Para o we, nós usamos are, então ficaria we are. Temos o you, que também vai receber a mesma conjugação do primeiro, então fica you are. Como eu disse, os dois eles ficam iguais, independente se está no singular ou no plural. Como você vai diferenciar isso? No contexto. Então tem que prestar bem atenção mesmo no contexto. E para o they, nós também usamos o are, então ficaria they are. Então essas são as conjugações do verbo to be.
I am a teacher. Então, eu sou uma professora. You are beautiful. Você é bonito. He is sick. Então, ele está doente. She's singing. Ela está cantando. It is raining. Então, está chovendo. Se você prestar atenção nessa estrutura que eu acabei de falar, it is raining, é um pouco diferente do português. No português, a gente pode falar diretamente o verbo. Então, está chovendo. No inglês, nós precisamos usar o it antes, tá? Então, o correto é it is raining, não só is raining, tá bom? We are students. Então, somos estudantes. You are kids. Vocês são crianças. They are playing. Então, eles estão brincando, jogando. E muitas vezes vocês podem encontrar frases como esta. I'm beautiful. He's singing. It's raining. O que acontece? O verbo to be ele tem contrações para ficar mais rápido de falar, para soar mais natural também. Então a gente encurta, né? Então o I am vira I'm, o you are vira you're, o he is vira his, she is vira she's, o it is vira it's, o we are vira we're, o you are vira you're e o they are vira their, ok? Então essas são as contrações do verbo to be. Então você pode encontrar aí das duas formas, tanto I am quanto I'm, tá? E assim por diante. E por que a gente aprende o verbo to be? Ele é importante? Ele é importante porque ele é um dos verbos mais usados do inglês. Assim como no português, o ser ou estar é um dos verbos mais usados. Então, é muito importante que você aprenda assim como usar o verbo to be. E outra coisa, ele é importante também porque várias estruturas da língua inglesa, mais pra frente, quando você começar, né, a avançar nos seus estudos, vão usar o verbo to be na sua estrutura. Então é muito importante que você entenda o que é o verbo to be e saiba como usá-lo de forma correta. Tira da sua cabeça que o verbo to be é uma coisa difícil e impossível de ser aprendida. Ele é apenas um verbo comum e ele tem diferentes conjugações. E se você for pensar bem, ele tem menos conjugações do que os verbos em português. Então, pense nele como uma coisa simples, uma coisa fácil, que você vai aprender ele com muito mais rapidez. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhe com seus amigos. Bons estudos e até breve!